Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. Conferi Salmo 65, versículo 4. Temos hoje na leitura a visão desse sumo sacerdote tão grande que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Jesus. Trata-se de Jesus Cristo, capaz de salvar para sempre aquele que, por seu intermédio, se aproximam de Deus. A maneira de nos aproximar de Deus é por intermédio de Jesus. Ele nos justifica. Ele é o sumo sacerdote por excelência. Na liturgia de hoje, abramos-nos, portanto, a sua presença e ação em nossas vidas. E com esse espírito de acolhimento e de reconhecimento dele presente na Eucaristia, iniciemos nossa celebração da palavra, professando com carinho nosso ato de amor a Deus. Ato de amar a Deus significa amá-lo na pessoa do nosso irmão. Tenho amado Deus na pessoa do meu irmão? Em prática, isso quer dizer amar a Deus. Peçamos a Deus que faça brotar em nossos corações o verdadeiro amor, amor capaz de fazer o bem e nunca fazer o mal a ninguém. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. E diante de Deus vamos pedir perdão. Onde eu tenho errado, onde eu preciso melhorar. Deus que é um povo caminhante. Deus está pronto a nos perdoar. Peçamos perdão. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender, e espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga com toda confiança comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, seu nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura da carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25 ao capítulo 8, versículo 6. Irmãos, Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por eles. Tal é precisamente o sumo sacerdote
que nos convinha, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios em cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A lei, com efeito, constituiu sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza, enquanto a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu alguém que é filho perfeito para sempre. O tema mais importante da nossa exposição é este. Temos um sumo sacerdote tão grande que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é ministro do santuário e da tenda verdadeira armada pelo Senhor e não por mão humana. Todo sumo sacerdote, com efeito, é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios. Portanto, é necessário que tenha algo a oferecer. Na verdade, se Cristo estivesse na terra, não seria nem mesmo sacerdote, pois já existem os que oferecem dádivas de acordo com a lei. Estes celebram um culto que é cópia e sombra das realidades celestes. Como foi dito a Moisés quando estava para executar a construção da tenda: vê, faze tudo segundo o modelo que te foi mostrado sobre a montanha. Agora, porém, Cristo possui um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 39. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Reze comigo. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: eis que venho, reze comigo, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade. Guardo em meu coração vossa lei. Reze comigo. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Reze comigo. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Mas se alegre e em vós rejubile todo ser que vos busca, Senhor. Digam sempre: é grande o Senhor, os que buscam em vós seu auxílio. Reze comigo. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 7 a 12.
Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Os demônios gritavam e diziam: Tu és o Filho de Deus. Veja que os demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Mas eles não faziam assim para que ele fosse reconhecido, mas que ele tivesse uma causa para ele ser julgado e condenado. Porque quando Jesus foi justamente acusado pelos sumos sacerdotes às autoridades romanas, eles inclusive disseram: ele se diz Filho de Deus. Portanto, o demônio tinha essa ousadia de falar para que ele fosse condenado. E Jesus os impedia. Muitos falam que Jesus é o Filho de Deus, vivenciando sua palavra. Outros falam do nome do Filho de Deus, mas não vivenciam na sua palavra. Conforme a primeira leitura da carta aos Hebreus, capítulos 7 e 8, hoje, uma belíssima leitura que nos orienta acerca de Jesus, sobre o seu sacerdócio que foi ministrado por excelência, como no versículo 25 do capítulo 7, vai ressaltar que Jesus foi capaz de salvar para sempre aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus. Jesus, ele é capaz de salvar para sempre aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por cada um de nós. Em Jesus, o plano da misericórdia divina, ela se concretiza e vai se estender a todos os povos. E a todos nos é oferecida como graça. Jesus não perde a ocasião de ajudar aqueles que dele se aproximam. Acolhe-os na sinagoga, nas casas e à beira do lago, como foi na leitura de hoje, belíssima, como bem ressalta o evangelista Marcos, no evangelho de hoje, muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, na verdade, do outro lado do Jordão, dos territórios pagãos, Tiro, Sidônia, foram até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele dissera, de tudo que ele fazia. Veja bem a expressão, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia, porque tinham ouvido falar de tudo que ele fazia, não do que ele apenas expressava e falava. Jesus não é um sacerdote por excelência reconhecido somente por suas pregações, mas acima de tudo pelo que ele realizava. Essa coerência que Jesus nos deixou como exemplos para seguirmos. Essa coerência entre teoria e praxis. O breve texto cita várias regiões
de onde partiam multidões que iam à procura de Jesus. No plano de Deus, revelado em Cristo, ninguém fica excluído, ninguém fica de fora. Também as cidades habitadas por judeus, por pessoas não judeus, Tiro e Sidônia também recebem Jesus na mesma benevolência. Todos vêm desejosos de tocar em Jesus, se jogam para Jesus, sobretudo os doentes. Os possuídos vão falar que ele é o Filho de Deus, ousadamente, para o acusarem. Mas aqueles que necessitavam, buscavam porque constatavam que ele tinha o poder de curar, de realizar o bem. No evangelho de ontem, um homem de mão seca, lá na sinagoga, estendeu a mão para Jesus e ficou curado. E eu? Quantas vezes, a exemplo desses que na leitura de hoje se jogavam para Jesus e no de ontem que estendeu sua mão para ser curado, quantas vezes eu tenho estendido as mãos para Jesus para recebê-lo na Eucaristia? Corpo de Cristo? Amém? Esse amém significa confirmar, eu creio, assim seja, eu confio, eu tenho confiado na sua presença, na presença do pão. Os adversários do reino, os espíritos impuros, rendem-se à evidência e proclamam: Tu és o Filho de Deus. E nós não o reconhecemos. Jesus é aquele que era incansável em fazer o bem. Eu digo, nós não o reconhecemos toda vez que viramos as costas para a Eucaristia, toda vez que nos ausentamos da Eucaristia. Por isso, reconhecer Jesus é reconhecer pelo bem que ele fazia e que pode realizar em nós. E o caminho para recebermos o bem é nos alimentarmos dele presente no pão. Jesus era admirável em seu zelo pastoral e sua entrega total aos serviços dos necessitados. Precisamos, portanto, vivenciar um trabalho pastoral assim, de coerência entre o falar e o agir, sem sombras de egoísmo. Assim Deus nos quer. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Amar que ser amado. Consolar que ser consolado. Perdoar do que ser perdoado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. Quem reza se salva. Já rezou o rosário hoje? Vamos rezar o rosário da Chama de Amor do Imaculado Coração de Maria. Vai aparecer aqui um link, que é justamente um encarte para você tocar uma telinha azul, que é o rosário da Chama de Amor do Imaculado Coração de Maria. Cada Ave Maria, com as súplicas da Chama de Amor do Imaculado Coração de Maria, tem o poder de libertar 3 almas do purgatório. Cada 3 Ave Marias liberta uma alma. E cada Ave Maria tem o poder de
cegar o maligno. Vamos cegá-lo neste tempo, que é um tempo tão difícil que ele quer agir rapidamente. Vamos cooperar com Nossa Senhora na sua missão de derrotar Satanás, porque ela vai pisar na cabeça da serpente, conforme a profecia do próprio Deus, a mulher que foi enganada pela serpente. Agora uma mulher vai pisar na cabeça dela, e essa mulher se chama Maria Santíssima, a Mãe de Deus. E ela vai executar essa profecia por intermédio de nossas orações. Vamos rezar, portanto. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você e pela sua santificação e pela sua conversão. Que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima, Jesus misericordioso. Eu confio em vós. Salve Lírio Branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que merece o céu. Salve Santa Mãe de Deus.